Coisa linda, Jesus. Obrigado, irmão. Que bênção. Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos pegar as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Eu quero ler alguns versículos com vocês. A partir do 33, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Versículo 36 é o nosso versículo de hoje. Portanto, por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente, para sempre. Amém. Irmãos, vamos declarar todos juntos esse 36. Diga assim: porque dele, pode ser mais alto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Aqui está a tua santa palavra, Pai. Senhor, nos colocamos à tua disposição. O que nós queremos, Senhor, é entregar e exaltar o teu nome, mas nós sabemos que o Senhor também sempre tem algo, uma porção preparada para as nossas vidas. Por isso, Senhor, que possamos estar sensíveis e que os nossos corações sejam como uma terra fértil nessa noite para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Vamos sentar por um instante. Aniversário da igreja, 9 anos, tanta coisa bonita acontecendo. Um Deus tão bom e fiel. E eu fiquei pensando o que eu ia falar aqui hoje. E eu orei, irmão. E só o que vinha no meu coração é entregar algo a Deus e expressar nossa gratidão e fazer algo aqui que o nome do Senhor fosse engrandecido. Amém? E esses dias, esses últimos dias, eu tenho sido ministrado fortemente mesmo. Eu até conversei hoje com alguns irmãos aí, né? Tive um papo aí com a Azaf de vídeo, com o Dani. Hoje nós vamos ter a unção pastoral aqui, e do Azaf, da Amanda e do Daniel. E de manhã eu liguei para eles, né, para saber se eles não tinham sido arrebatados na madrugada, se não tinha acontecido nada demais, né? Falei, e aí, irmão? E eu liguei para os dois, nenhum dos dois me atendeu. Aí eu falei, mas era cedo ainda, né? Falei, dei um desconto que era domingo, mas na sequência eles já retornaram. E a gente estava conversando e eu disse algo que está muito forte no meu coração para esses dias de aniversário, né? De tempo, de ciclo. Que não existe nada, diga nada. Não existe nada do que a gente fez nesses 9 anos que sustentou essa igreja, essa obra, essa família. Não existe nada. Exclusivamente o que fez com que a Igreja Viva chegasse hoje aqui, exclusivamente, somente por Ele. É a única razão de estarmos aqui, a única, diga única. Nós trabalhamos muito aqui, irmãos, fizemos muitas coisas aqui em 9 anos. Tanta gente linda a gente tem nessa igreja, com um coração maravilhoso, que serve, que é constrangedor o que os irmãos viveram aqui nesse tempo. Mas essa igreja está aqui
e foi sustentada durante esse período única e exclusivamente pelo nosso Senhor e Salvador. Por isso, eu queria muito que você entendesse o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa noite. Nós viemos cultuar, agradecer e adorar esse Deus que nos trouxe, que cuidou de tudo, que sustentou e que de alguma maneira nos trouxe aqui durante esses 9 anos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu separei aqui, irmãos, esse versículo 36 em 3 tópicos. Eu vou ser breve, mas eu queria que você no final desse o seu melhor aleluia, o seu melhor agradecimento ao Senhor aqui, que ficasse grato junto conosco por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu separei em 3 tópicos, que é o que o versículo diz. O primeiro é porque dele, amém? O versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele. Nós estamos em uma série esse mês falando de tempos, e hoje nós vamos falar na série aqui o dono do tempo, amém? Diga: Deus é o dono do tempo, é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo, amém? Eu vou escandalizar alguém se eu falar Deus é o dono da bagaça toda? É o dono de tudo. Série Tempos, Deus é o dono do tempo. Deus é o dono de tudo, inclusive do tempo. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono de todas as coisas, amém? Eu queria ler um salmo com você, Salmo 24. Eu vou ler o versículo 1 e 2, Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. O Senhor é o dono da terra e de tudo, amém? O Senhor é o dono da terra e dono da igreja viva, amém? O Senhor é o dono da terra e dono do tempo, amém? Aleluia. Então, irmãos, o que nós precisamos entender hoje aqui? O Senhor, Ele é o dono. Eu sempre disse isso aqui durante 9 anos. Tantos pastores hoje aqui, né? Há pastores, reverendos, né? Missionários hoje aqui, o negócio está ungido aqui, né? Glória a Deus. O Senhor, Ele é o dono do tempo, irmão. Ele é o dono de todas as coisas. Quando eu disse aqui, pastores, reverendo, a todos que me ouvem, durante esses 9 anos, existem muitas testemunhas aqui nesse lugar, que durante esses 9 anos eu disse: essa igreja não é do Bispo Júnior. Alguém já ouviu falar isso? Não é a igreja do Bispo Júnior, porque o crente tem uma ideia de fazer uma referência que o pastor é a igreja do pastor, como se fosse uma empresa. Eu tenho uma empresa, aquela empresa é minha, lá eu mando, lá eu contrato, lá eu demito, eu faço o que eu penso que é melhor, porque lá é meu, amém? Mas essa igreja não é minha e de mais ninguém, essa igreja é de Jesus, amém? Alguém se alegra com isso? Irmão, porque às vezes é difícil da gente entender isso. A gente tem uma noção de que a gente se apropriou de alguma coisa, e cada dia mais Deus tem me dado uma liberdade para falar sobre isso, porque não é meu e não é seu, é de Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo, amém? Ele que criou. Se Ele não tivesse criado a terra, se Ele não tivesse criado e sustentado essa igreja, nós não teríamos chances de estar aqui. Mas pelo grande amor e pela graça que Ele tem, e pelo amor que Ele tem por você, igreja viva, por você que nos visita aqui hoje, mas que também é filho e filha dEle, por isso Ele tem sustentado esse lugar, por isso Ele tem sustentado a nossa vida, porque Ele é o dono de tudo. Não esqueça disso. Porque às vezes a gente sai sem rumo, irmão, porque a gente esquece, Deus é o dono. E se Ele é o dono, Ele cuida. O dono cuida, amém? Irmão, e Ele cuida melhor do que a gente. Ele faz melhor do que a gente. Então, eu queria junto com você, igreja viva, nessa noite, entender e declarar isso. Essa igreja é
de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ela foi durante esses 9 anos e ela vai ser até quando o Senhor voltar, até quando o Senhor vier buscar a sua noiva. Essa igreja vai ser para a honra e glória do seu santo nome. Amém? A igreja tem um dono, amém? É o Asaf o dono? Não, também não sou eu. Graças a Deus por isso. Amém. É do Senhor essa igreja, irmão. A minha vida e a sua também são do Senhor. Aleluia, eu me alegro muito por dizer isso. Segundo, por Ele. Primeiro, porque dele, ou portanto dele, porque dele. Segundo, por Ele. E aqui, irmão, quero dar uma ênfase especial. Quero abrir em Hebreus com vocês. Hebreus capítulo 1 também. Nós vamos ler do 1 ao 4. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade... Alguém sabe disso há mais tempo, amém? Eu tenho 40 anos. 40. Entrei para a fase 200. Mas desde a antiguidade, e milhares de anos, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor, olha isso, irmão, Jesus, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles. O versículo 3 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então porque dele, porque Ele é o dono, Ele é o Criador, amém? E tudo se sustenta por Ele, só nele, Ele é a base, Ele é o alicerce. E eu queria liberar essa palavra, irmão, sobre a igreja viva, porque é tudo por Ele aqui nesse lugar, amém? Mas também sobre a sua casa, também sobre a sua família. Eu queria trazer à existência a isso, irmão. Dizer que você chegou aqui porque você sobreviveu, passou por tempos difíceis, mas você sobreviveu porque o Senhor cuidou de tudo, o Senhor tem sustentado você. E uma coisa linda que o nosso Deus e Pai, Ele faz, Ele não abandona, Ele não para na metade. Então, se Deus, por Ele sustentou você até hoje, sustentou essa igreja até hoje, Ele vai continuar sustentando você em todas as coisas. Ah, irmão, acho que você está entendendo. Eu estou dizendo, a sua família está nas mãos de Deus, e por Ele você pode crer no amanhã, porque Ele tem o controle e domínio de todas as coisas. Eu estou falando, o plano de Deus na sua vida não mudou, Ele não voltou atrás, Ele sustentou até hoje, Ele vai usar você, vai continuar usando a sua vida, e através dEle, você vai ser uma bênção neste tempo. Você também não vai quebrar, você também não vai falir. Uma empresa pode quebrar, amém? Entenda bem o que eu estou falando. Sim ou não? Um negócio pode dar errado, sim ou não? Mas você, se estiver na presença de Deus, você não vai ser destruído. O Senhor vai sustentar você, vai guardar você, e nele você vai viver tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Então Ele é o dono, e através dEle nós vivemos tudo o que Ele tem preparado para as nossas vidas. O resplendor da glória, tudo é sustentado pela palavra, pelo poder, pelo nome, o nome de Jesus. Tudo é sustentado, irmão. Essa igreja é sustentada, a nossa vida é sustentada. Irmão, deixa eu dizer algo para você aqui, abrir um parênteses. Em algum momento você já achou que não ia dar certo as coisas na sua vida? Você está entendendo o que eu estou falando?
Em algum momento você falou assim: agora eu não tenho mais saída. Eu não consigo enxergar para onde a gente vai. Alguém já passou por algum momento assim? Você está aqui? Alguém já passou? Faz assim, ó. Isso, pronto. Eu falo para você fazer o ano todo, no aniversário a gente não vai fazer? Nós passamos tantas vezes, irmãos, por tempos tão difíceis, e a gente pensa: agora não vai dar não, eu não sei o que vai ser aqui. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Aí de repente, irmão, de repente, a gente falou um pouco sobre isso semana passada, sobre trazer a memória, né? De repente, irmão, você descobre que toda a chuva passa. Quem já teve esse entendimento? Às vezes está chovendo, parece que vai acabar com tudo, vai inundar tudo, vai destruir tudo. Mas aí num belo dia, o amanhecer chega, as misericórdias são renovadas, a chuva passa e o sol toma o lugar dele na nossa vida. E o que eu quero dizer para você, irmão, o sol da justiça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai não só brilhar fortemente na sua vida, Ele vai ajudar você a passar pela tempestade. É através dele, é Ele que nos sustenta. João capítulo 6, tem um texto que eu gosto muito, os discípulos, seguidores começam a ir embora, muita gente indo embora. E aí Jesus olha para os discípulos e Ele fala: e vocês não vão? E aí o Pedro fala: mas para onde a gente vai? Porque agora a gente descobriu que é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Quer dizer que vai ser tudo fácil? Não. Mas quer dizer que o crente, o filho e a filha, eu prego a filhos aqui hoje, amém? Não tem outro lugar para ir mais. Nós somos dele e por ele nós cremos que todas as coisas vão fluir, vão ser transformadas, e ainda que não seja nessa terra, para a eternidade nós vamos viver sem choro, sem sofrimento, e com ele adorando e exaltando o nome dele. Porque aqui está a nossa confiança. A confiança de um filho é saber: o meu pai tem o governo, a autoridade, o controle, o domínio sobre todas as coisas. Então em algum momento até parece que vai quebrar. Parece mesmo, né? Tem alguns momentos que... Aí o que a gente faz? Corre para o pai. A gente lembra que a gente não pode muito, que é Ele que sustenta tudo, que está tudo na mão dele. Então hoje, irmão, vou dizer algo para você aqui, toda a igreja, aqueles que vieram convidados e aos que são daqui, é na presença de Deus que tudo é sustentado, só na presença dele. Então quando eu disse aqui, 9 anos de igreja viva, e eu não tenho dúvida nenhuma, e a cada dia me parece mais claro, a cada dia, que foi Ele que cuidou de cada dia, de cada detalhe. Assim Ele faz na minha vida e na sua também. Ele sustenta tudo. E se você chegou aqui, é porque de alguma maneira Ele está te sustentando. Ele está te sustentando, e eu creio muito, irmão, que o Senhor Ele muda ciclos e fases e causa transformação nas nossas vidas. Então alguns aqui verão o favor de Deus, amém? E outros serão instrumentos do favor de Deus, amém? Eu creio muito que Deus está levantando uma igreja corajosa, uma igreja evangelística, uma igreja que não fica com medo quando alguém bate o pé ou faz cara feia, porque sabe para onde está indo, sabe qual é a sua missão. Uma igreja que não retrocede, uma igreja que vai adiante, uma igreja que ouve a voz do seu Senhor e segue naquilo que Ele tem preparado para ele. Porque dele e por ele. E para encerrar, irmãos, é para ele, amém?
para Ele. Eu quero ler aqui um texto que está em Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do 13 ao 16. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 16. Tem alguns textos, irmãos, que a gente lê e dá vontade de dar glória. Você sente isso também? Você está aqui? Vamos ver se esse você vai ter vontade de dar glória então, vai. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem já viveu nas trevas algum dia aí? Então, de novo, Ele tirou a gente do lugar da onde a gente estava, de perdido, de sozinho, de solidão, de trevas, e nos transportou para cá, para a presença dEle, para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Deus criou, Ele é o dono, Ele que criou, amém? Deus criou, e Ele sustenta a criação. Quem está entendendo isso? O apóstolo Paulo, o contexto desse texto, irmão, é breve. É uma igreja que vive entre judeus convertidos e gentios. O que é isso? Quem era judeus, os homens de Deus, o povo de Deus naquela época, que se converteram ao Messias, a Jesus, e os gentios, que eram aqueles que não eram os judeus, eram os ímpios, eram os que adoravam outros deuses, eram os que não eram o povo de Deus, mas que foram se convertendo também. E o que acontece na igreja em Romanos, irmão? É claro que acontece só lá, não acontece aqui. O que acontece lá começa a ter divergências de opinião. O que mais acontece hoje nas igrejas? A gente vê a igreja universal, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus e uma comunidade. E tantas outras, e milhares de outras. E aí o que a gente pensa? Eu não concordo com aquela igreja que ela faz isso, eu não concordo com aquela que ela faz aquilo, eu não concordo com aquela porque ela é fria, a outra é quente demais, as pessoas gritam muito, o outro não fala com ninguém, e a gente fica nisso. Um concorda, outro não concorda, mas eu tenho algo para dizer para você, Igreja Viva, amém? O mesmo céu da Igreja Viva é o céu do assembleiano. O mesmo céu da Igreja Viva é o céu do batista, é o céu do presbiteriano, é o céu de todo aquele que em Jesus crê e é batizado. Todos nós vamos estar lá dizendo a mesma coisa: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque Ele criou um só povo, e Ele está até hoje sustentando esse povo para um propósito, para vir e buscar de novo, porque é por Ele, é dEle, por Ele e para Ele. Então Ele vai levar essa igreja para viver com Ele para sempre na eternidade. Então o contexto é esse. É uma igreja que começa cheia do Espírito Santo e daqui a pouco tem umas confusão. Porque eu acho que tem que ser assim, porque deveria ser dessa maneira. Eu só tenho uma coisa para dizer para você aqui, amém? A maneira é essa aqui, ó. Não existe outra. E a Igreja Viva, ela vai se sustentar e tem sustentado durante 9 anos. Por quê? Porque estamos buscando viver o que está escrito aqui neste lugar. E com a sua ajuda, nós juntos, nós vamos continuar escrevendo uma história aqui nessa cidade, onde mais o Senhor quiser nos levar. Nós, juntos com os nossos irmãos que estão agora também, milhares de igrejas pregando na igreja aqui na Praia Grande, em toda a nação brasileira, em todo o planeta. Porque às vezes a gente é tão pequeno,
É aniversário da igreja. Juro que eu pensei que não ia confrontar em nada aqui. Mas a gente tem um entendimento tão pequeno, tão mesquinho, egoísta, que a gente é capaz de achar que Jesus vai sair daqui para salvar o mundo. Jesus está aqui na Viva e daqui Ele vai salvar o planeta todo. Oh, irmão, que coisa é essa? Nós somos uma porçãozinha no meio de um oceano. Então Deus sustenta um oceano, Ele também sustenta uma porçãozinha, amém? Mas nós precisamos entender bem quem nós somos, Igreja Viva. Bem quem nós somos. Nós somos filhos e filhas completamente dependentes do nosso Pai. Por quê? Porque Ele criou assim. E o apóstolo Paulo faz o quê? Ele vai até esse texto, irmão, pregando a teologia, explicando como Deus, qual é a vontade de Deus. Ele vai pregando para a igreja, ensinando a igreja. É assim, ó. Ele escreveu, ele falou isso por causa disso. Ele vai formando um entendimento naquela igreja. E aí chega nesse texto, irmão. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu não tenho todas as respostas. Eu não sei mais explicar. Além disso aqui eu não consigo mais dizer. Mas uma coisa eu sei, é porque dele, por ele e para ele. Ele criou, Ele é o dono, Ele está sustentando, e um dia Ele vem buscar a criação dEle, e aqueles que creem no santo nome dEle. O apóstolo Paulo fala, irmão, obrigado Jesus, isso traz um certo conforto para a nossa vida, porque a gente não tem resposta para tudo, não tem mesmo, absolutamente. Um pastor, um líder, um crente, um filho de Deus, não temos resposta. Por quê? Existem coisas que Deus comunicou, a teologia chama de atributos comunicáveis, e existem atributos incomunicáveis, coisas que Deus não explicou, simplesmente é. E é conforme a vontade dEle, pronto. Só que nós, seres humanos, a gente quer resposta para tudo, a gente quer agora, a gente quer do nosso jeito, e não é assim. Ele sustenta, sim. Ele guarda, sim. Ele livra, sim. Ele abençoa, sim. Ele transforma, sim. Ele traz do império das trevas, sim, para o seu reino maravilhoso, sim. Mas é do jeito dele, porque é dele, e é nele, e é para ele que são feitas todas as coisas. Então eu quero crer, irmão, e eu encerro com isso, dizendo que sim, o coração da igreja viva é esse. Essa igreja é sua, Senhor. Mas muitas vezes nós nos distraímos, muitas vezes. Então que o Senhor traga clareza ao nosso coração, à nossa mente, nesse dia de celebração, irmão, para que a gente possa entender que nós temos uma missão. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão, amém? Nós somos salvos, amém? Quem se alegra por isso? Agora a nossa missão é ser instrumento de Deus para salvar muitos outros. Nós temos uma missão, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar. Eu quero fazer uma oração de envio sobre essa igreja. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, expressando nossa gratidão a Ele. E depois nós vamos orar dizendo: Senhor, usa-me. Nós estamos há 9 anos, iniciando agora um ciclo novo de 9 a 10. E nós cremos que esse ano de 9 a 10, nós seremos grandemente usados por Deus, amém? O que Ele vai fazer eu não sei. Quem entende isso? Quem crê que o ano de 9 a 10 vai ser um ano maravilhoso para a Igreja Viva? Agora o que Ele vai fazer eu não sei, mas é dEle. Ele vai sustentar esse ano, esse ciclo, para o nome dEle mesmo ser exaltado. Então eu creio que nós estamos aqui para glorificar e agradecer, e também dizer que cremos que o Senhor continua tendo domínio de todas as coisas, amém? Eu quero orar por sua casa, irmão. Eu quero orar por sua família, irmão. Eu quero ser aqui uma voz, um instrumento de Deus, dizendo assim para você: Deus é o dono do tempo.
E às vezes a gente está esperando algo, ou uma resposta, ou um agir de Deus. Deus é o dono do tempo. Tudo que nós precisamos é estar nele, porque se estivermos nele, ele sustenta todas as coisas. Deus é o dono do tempo, amém? Deus é o dono de todas as coisas. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Eu quero que você ore nessa direção, dizendo primeiro, obrigado, Jesus. Obrigado por eu estar aqui, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor sobre a minha vida. Muito obrigado. Senhor, nós te louvamos, Pai, queremos engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado pela vida de cada um irmão que está aqui, Senhor, de cada família representada, tantos outros, Pai, que não estão aqui nessa noite, mas que de alguma maneira fazem parte, Senhor, dessa família, Pai. Nós queremos exaltar o teu santo nome, Pai. Queremos, Senhor, declarar que nós somos completamente dependentes. Já oramos e repetimos, Pai, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Queremos também, Senhor, dizer, eis-me aqui, Pai. Se essa é a sua oração, irmão, diga isso. Eu estou aqui para esse tempo, Pai, para que o Senhor me use conforme a Tua vontade. Quem tem certeza, convicção de que é chamado por Deus, diga isso ao Senhor. Nós estamos em uma noite de celebração, em uma noite de romper, em uma noite de ação divina aqui neste lugar, de algo espiritual tremendo acontecendo aqui. Então esse é o tempo de você dizer, Senhor, eu estou à sua disposição para que o Senhor me use conforme a tua vontade, porque o meu coração crê e declara, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós queremos consagrar este tempo que se inicia também, Senhor. Está nas tuas mãos, Pai, este novo ciclo, este novo capítulo, Pai. Que seja, Senhor, para a tua glória, que o teu nome seja exaltado, que nós possamos ver, Senhor, sinais, milagres, prodígios, maravilhas acontecendo, Senhor, no meio do teu povo, que todos os dias, Pai, a tua graça, Senhor, repouse sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser um instrumento, Pai, para alcançar muitos outros que estão perdidos, e que em um outro momento, Pai, assim como nós estávamos no reino das trevas e o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa sorte, nos transformou. Nós queremos ser usados, Senhor. Nós queremos ser usados, Pai, para que muitos outros sejam alcançados por essa graça, por esse favor, por esse amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir?